Ei, princesa, que tal limpar direito desta vez? Seu pai é tão desleixado quanto você? A voz de Derek Thompson ecoou pelo laboratório da Apex Engineering, seguida por gargalhadas que cortaram o ar como lâminas afiadas. Kesha Williams, de 23 anos, continuou metodicamente esfregando a bancada de testes, seus olhos fixos no gigantesco motor industrial que dominava o centro da sala. Aquela máquina estava ali há 10 anos, coberta de poeira e decepção, como um monumento à incompetência disfarçada de complexidade técnica. Sério, pessoal, continuou Derek, ajustando sua gravata cara enquanto seus colegas engenheiros se reuniam ao redor como hienas farejando sangue. Vocês acham que ela realmente entende o que está olhando ou apenas finge interesse para impressionar alguém? Michael Shen, o supervisor sênior, nem se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. Thompson, não seja tão cruel. Ela provavelmente nunca viu uma máquina que não fosse um aspirador de pó. Os outros riram ainda mais alto, como se aquilo fosse o auge da comédia intelectual. Brad Mitchell, o engenheiro-chefe, se aproximou com o smartphone em punho. Ei, pessoal, estou gravando isso para nosso grupo no WhatsApp. Título: Faxineira tenta entender engenharia. Vai viralizar no escritório. Mais gargalhadas ecoaram pela sala, cada uma perfurando a dignidade que Kesha mantinha com esforço sobre-humano. Kesha trabalhava naquela empresa há 2 anos, primeiro como assistente de limpeza ao lado do pai, depois sozinha quando ele sofreu um infarto causado pelo estresse de suportar humilhações diárias similares. Os engenheiros da Apex a tratavam como mobília útil, mas invisível quando não precisavam dela. O que nenhum deles sabia era que ela havia crescido na oficina mecânica do avô, onde motores diesel rugiam histórias de força e precisão. Você sabe qual é o problema com essa coisa? Perguntou Derek, dando tapinhas condescendentes no motor como se fosse um animal de estimação defeituoso. 50 milhões de dólares investidos, os melhores especialistas do país tentaram consertá-la, e ela continua sendo um peso de papel muito caro. Talvez a princesa aqui tenha alguma teoria revolucionária. Shen riu com desdém, cruzando os braços. Aposto que ela acha que o problema é falta de Vindex. A piada provocou gargalhadas que reverberaram pelas paredes do laboratório como ecos de crueldade institucionalizada. Kesha se lembrou das palavras do avô menina: motores são como pessoas. Quando dói, grita. Mas só quem escuta com o coração consegue entender onde está doendo. Enquanto aqueles homens com diplomas caros desperdiçavam salários de 6 dígitos em teorias pomposas, ela havia passado 2 anos observando cada tentativa fracassada, cada solução descabida, cada consultor de elite que saía da sala balançando a cabeça em derrota. Ela deve estar tentando decifrar as letrinhas dos manuais, riu Mitchell, apontando para os diagramas técnicos pendurados na parede. Coitada, provavelmente nem consegue ler direito. Típico dessa gente. A pausa antes da palavra gente estava carregada de um veneno que todos entenderam perfeitamente. Kesha sentiu o sangue ferver, mas manteve as mãos firmes no pano de limpeza, porque às vezes o silêncio é a arma mais poderosa contra a ignorância armada com arrogância. Ei, Williams! Gritou Derek, agora usando seu sobrenome como se fosse um insulto. Para de fingir que entende alguma coisa e termina de limpar. Temos uma reunião importante com investidores em 1 hora e eles não podem ver isso aqui. Ali, diante de todos os olhares de desprezo, Kesha permaneceu firme, como alguém que guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Porque o que aqueles homens de ternos caros não sabiam era que às vezes a solução para problemas complexos está bem na frente dos seus olhos, escondida atrás do preconceito daqueles que se recusam a enxergar além de suas próprias limitações. Manda ela limpar o banheiro executivo também, ordenou Derek Thompson ao telefone, alto o suficiente para Kesha ouvir do corredor. Se a princesa quer enfiar o nariz onde não deve, pelo menos que seja útil. Os dias seguintes se transformaram numa campanha sistemática de humilhação. Michael Shen começou a acidentalmente deixar copos de café derramados na mesa dela. Brad Mitchell fazia questão de jogar papel amassado no chão sempre que ela passava, sussurrando comentários sobre pessoas que não conhecem seu lugar na sociedade. Ei, Williams! Gritou Derek na terça-feira, interrompendo uma reunião de projeto. Pode parar de fingir que está limpando e realmente trabalhar? Temos clientes importantes visitando amanhã e eles não podem ver isso. Ele gesticulou em direção a ela como se fosse um objeto defeituoso. Jennifer Walsh, do Recursos Humanos, apareceu com um formulário. Kesha, recebemos algumas reclamações sobre seu comportamento. Aparentemente você tem se aproximado de equipamentos técnicos sem autorização. Sua voz escorria falsa preocupação. Você entende que isso pode ser interpretado como tentativa de sabotagem?
Kesha chegava em casa toda noite com os joelhos doloridos de tanto esfregar o chão e o coração partido pelas gargalhadas que ecoavam pelos corredores. Seu pequeno apartamento suburbano parecia um refúgio frágil da tempestade de desprezo que enfrentava todos os dias. Ali, cercada pelas ferramentas enferrujadas que havia herdado do avô, ela se lembrava das tardes na oficina quando tinha 12 anos. Motores não mentem, menina, costumava dizer o velho Samuel Williams, suas mãos calejadas guiando as dela pelos componentes de um Chevrolet 1957. Homens podem mentir, papel pode mentir, mas motores sempre dizem a verdade. Você está ouvindo o que ele está dizendo? Essas lições pareciam ecoar pelo laboratório da Apex toda vez que Kesha olhava para o motor parado. Enquanto os engenheiros debatiam teorias complexas e consultavam manuais de 1000 páginas, ela ouvia algo que eles não conseguiam perceber, um sussurro mecânico implorando por atenção em lugares que ninguém mais olhava. Escutem só isso, disse Derek durante uma reunião de equipe na quarta-feira, gesticulando dramaticamente enquanto outros departamentos observavam. Nossa faxineira especial foi vista ontem folheando manuais técnicos na mesa do laboratório. Alguém precisa explicar para ela que limpeza não inclui leitura. As gargalhadas se espalharam pela sala como fogo. Shen balançou a cabeça em descrença exagerada. Talvez ela ache que vai descobrir algo que 50 engenheiros treinados não conseguiram descobrir em 10 anos. Esse tipo de comportamento é exatamente o que esperamos de, bem. Vocês sabem. Walsh abaixou a voz conspiratoriamente. Pessoas que cresceram sem uma estrutura familiar adequada. Sem senso de hierarquia social. Kesha permaneceu invisível atrás da porta de vidro, organizando materiais de limpeza enquanto absorvia cada palavra venenosa. O que nenhum deles sabia era que ela havia passado toda a infância numa estrutura familiar que os ensinaria mais sobre engenharia numa tarde do que eles haviam aprendido em 4 anos de faculdade cara. Na quinta-feira, Mitchell decidiu criar um novo nível de entretenimento. Pessoal, que tal um teste? Vamos ver se nossa especialista em limpeza consegue identificar pelo menos 3 componentes básicos do motor. Ele apontou para diferentes partes da máquina como um professor condescendente. Aposto $50 que ela nem sabe o que é um pistão. Shen riu, tirando a carteira do bolso. Sem que ela confunde uma válvula com um parafuso. Derek, claramente se divertindo com a situação, adicionou aceito à aposta. Kesha parou de limpar e os olhou diretamente pela primeira vez em dias. Pistões em linha de 6 cilindros, válvulas duplas de admissão, sistema de injeção eletrônica de combustível com sensor de pressão defeituoso na linha 3. Sua voz cortou o silêncio como uma faca. O laboratório ficou completamente em silêncio. Os engenheiros se entreolharam, claramente desconfortáveis com a precisão técnica que acabavam de ouvir de alguém que supostamente nem sabia ler direito. Sorte de principiante, gaguejou Mitchell, rapidamente guardando a carteira. Qualquer um pode memorizar algumas palavras técnicas. Talvez devêssemos instalar câmeras de segurança no laboratório, sugeriu Shen, tentando retomar o controle da situação, para proteger equipamentos sensíveis de curiosidade inadequada. Na sexta-feira, Derek decidiu elevar o nível de crueldade. Durante o almoço, quando o laboratório estava vazio, ele ligou o telefone para gravar e começou sua performance. Pessoal, venham ver isso. Nossa especialista em limpeza está tentando consertar o motor de $50 milhões. Kesha havia se aproximado da máquina apenas para limpar uma mancha de óleo, mas Derek narrou como se ela estivesse sabotando equipamento militar. Olhem a concentração dela. Aposto que está calculando a pressão do ar baseada na posição da Lua. O vídeo instantaneamente viralizou no grupo interno da empresa. Funcionários de outros andares começaram a fazer visitas técnicas ao laboratório apenas para ver a mecânica improvisada em ação. Até executivos seniores começaram a comentar sobre a situação Williams durante reuniões. Vocês viram aquele vídeo hilário? Perguntou Amanda Foster, diretora de marketing, durante uma reunião executiva. Pelo menos sabemos que nosso equipamento de limpeza tem interesse no trabalho. Mas enquanto todos riam, ninguém percebeu o que realmente estava acontecendo. Kesha não estava tentando consertar nada naquele momento. Ela estava observando, catalogando, memorizando cada detalhe que aqueles especialistas haviam ignorado durante 10 anos de fracassos milionários. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro dela que seus opressores não conseguiam ver, uma determinação silenciosa alimentada pela própria injustiça que tentavam impor. Como um motor sendo preparado para ligar exatamente no momento em que ninguém esperava. O fim de semana passou como uma eternidade. Kesha reviveu cada humilhação, cada gargalhada, cada olhar de desprezo que havia recebido na sexta-feira. Mas foi no domingo, enquanto organizava as ferramentas do avô em seu pequeno apartamento,
que ela encontrou algo que mudaria tudo, um caderno técnico que Samuel Williams havia mantido por 40 anos como mecânico. Problemas de motor sempre têm 3 causas, dizia uma das primeiras páginas: ar, combustível ou centelha. Engenheiros complicados esquecem do simples. Máquinas não mentem. Pessoas mentem. As palavras do avô pareciam sussurrar diretamente em seus ouvidos, como conselhos de além-túmulo. Na segunda-feira, Kesha voltou ao trabalho com uma determinação silenciosa que ninguém notou. Enquanto Derek e seus colegas continuavam suas piadas cruéis, ela começou a olhar para o motor com olhos completamente diferentes. Não como uma faxineira curiosa, mas como a neta de Samuel Williams. Ei, princesa! Gritou Shane durante o intervalo do café. Ouvi dizer que você sabe identificar peças de motor. Que tal nos impressionar de novo? Mais gargalhadas ecoaram pelo laboratório, mas desta vez Kesha notou algo diferente, o tom defensivo nas vozes deles. Foi então que ela percebeu algo crucial: eles estavam com medo. Medo de que uma simples faxineira pudesse saber algo que eles não sabiam. A piada sobre os pistões os havia deixado desconfortáveis, e agora estavam tentando retomar o controle através de humilhação intensificada. Sabe de uma coisa, Williams? Disse Mitchell, aproximando-se dela com sua arrogância característica. Já que você parece tão interessada no nosso motor de 50 milhões de dólares, que tal darmos uma chance real? Apostamos que você nem consegue identificar o problema principal. Derek bateu palmas como se tivesse uma ideia brilhante. Sim. Vamos fazer uma aposta. Se ela conseguir apontar o problema, cada um de nós paga 100 dólares. Se ela falhar... Ele fez uma pausa dramática. Ela nunca mais põe os pés neste laboratório. A proposta se espalhou rapidamente pelo andar. Em minutos, pelo menos 20 funcionários se reuniram no laboratório para assistir a faxineira tentando bancar a engenheira. Jennifer Walsh até trouxe pipoca, como se fosse assistir a um filme de comédia. Aceita o desafio, especialista? Provocou Shane, claramente convencido de que Kesha recuaria ou admitiria que toda aquela confiança era apenas fachada. Kesha olhou ao redor da sala cheia de rostos expectantes e sorridentes. Cada pessoa ali estava convencida de que estava prestes a testemunhar uma humilhação épica. O que nenhum deles sabia era que ela havia passado o fim de semana inteiro estudando cada manual técnico que conseguiu encontrar online sobre aquele modelo específico de motor. Eu aceito, disse simplesmente, sua voz cortando o barulho das conversas paralelas. O silêncio que se seguiu foi quebrado por gargalhadas ainda mais altas. Ela realmente aceitou. Gritou alguém do fundo. Isso vai ser melhor que Netflix. Foi então que uma voz inesperada cortou as gargalhadas. Posso observar? Todos se viraram para ver Thomas Reed, o engenheiro aposentado que ocasionalmente visitava a empresa como consultor. Aos 70 anos, Reed era uma lenda na indústria, o homem que havia projetado motores para 3 das maiores empresas aeroespaciais do país. Claro, Sr. Reed, disse Mitchell rapidamente, claramente nervoso na presença de alguém tão respeitado. Mas é apenas uma brincadeira. A faxineira acha que entende de motores. Reed caminhou lentamente em direção a Kesha, seus olhos experientes estudando tanto ela quanto a máquina parada. Qual é o seu nome, jovem? Kesha Williams, senhor. Williams, Reed repetiu pensativo. Você tem parentesco com Samuel Williams, o mecânico que trabalhava na Quinta Avenida? O coração de Kesha quase parou. Ele era meu avô, senhor. O senhor o conhecia? Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Reed. Sam me ensinou mais sobre motores do que qualquer professor universitário. Ele era o melhor mecânico que já conheci. Ele olhou ao redor da sala cheia de engenheiros surpresos. Se você tem metade do talento dele, esses rapazes estão prestes a aprender uma lição valiosa. Derek e Shane trocaram olhares, claramente desconfortáveis com essa revelação inesperada. A piada de repente parecia menos divertida quando um engenheiro lendário estava publicamente validando a linhagem técnica de Kesha. Então, disse Reed, voltando-se para Kesha com interesse genuíno, me diga o que você vê quando olha para esta máquina. Kesha se aproximou do motor, suas mãos tocando delicadamente diferentes componentes enquanto sua mente processava tudo o que havia aprendido. O laboratório ficou em silêncio, não com diversão, mas com tensão crescente. Por um momento, quando ela fechou os olhos e colocou a mão no motor, todos pensaram que estavam testemunhando apenas mais uma performance teatral. Mas qualquer um que observasse atentamente teria notado que não era a atuação que fazia aquelas mãos se moverem com tanta precisão. Era o poder contido de alguém que estava prestes a reescrever completamente as regras do jogo.
Kesha se aproximou do motor com a precisão de um cirurgião, suas mãos tocando diferentes componentes delicadamente enquanto sussurrava para si mesma não por nervosismo, mas pelo processo mental que Samuel Williams havia lhe ensinado: escute primeiro, depois olhe, depois toque. Vocês estão ouvindo isso? Disse ela, voltando-se para a multidão atonita. O motor está tentando falar há 10 anos. Vocês apenas nunca se deram ao trabalho de escutar. Derek Thompson sentiu um frio no estômago. A confiança na voz de Kesha era completamente diferente da faxineira tímida que eles haviam torturado por meses. Ela está blefando, murmurou para Shen, mas sua voz traía sua crescente incerteza. Kesha se ajoelhou perto da base do motor e encostou o ouvido numa seção específica. Aqui, disse, apontando para uma área que parecia idêntica a dezenas de outras. Vocês sentem essa vibração sutil? Esse é o primeiro problema. Thomas Reed se aproximou, claramente intrigado. Continue, jovem Williams. Sistema de resfriamento entupido na linha secundária, disse Kesha, movendo-se para outra seção com confiança crescente. O motor estava superaquecendo internamente, mas os sensores principais nunca detectaram porque só monitoravam o circuito primário. O silêncio no laboratório era ensurdecedor. Michael Shen furtivamente checou seu smartphone, provavelmente pesquisando se isso fazia sentido técnico. Brad Mitchell havia parado completamente de sorrir, seu rosto agora tenso com preocupação crescente. Segundo problema, continuou Kesha, apontando para uma válvula quase invisível no topo da máquina. Válvula de pressão calibrada para nível do mar. Vocês estão a 600 metros acima do nível do mar. A pressão atmosférica é diferente. Reed assentiu lentamente, seus olhos brilhando com reconhecimento. Claro! Como fomos estúpidos de não considerar isso. Jennifer Walsh sussurrou algo para um colega, claramente tentando processar como uma faxineira sem educação estava diagnosticando problemas que 50 engenheiros treinados haviam perdido. A realidade estava começando a rachar os alicerces de tudo o que eles acreditavam sobre competência e hierarquia social. E o terceiro problema, disse Kesha, caminhando para uma seção lateral do motor, é onde vocês realmente demonstraram sua. Como posso dizer educadamente? Incompetência sistemática. Derek engoliu em seco. A palavra incompetência, vindo de alguém que eles tratavam como lixo humano, o atingiu como um soco no estômago. Kesha apontou para um painel de controle eletrônico. Vocês instalaram um sistema de monitoramento de última geração, mas esqueceram de calibrá-lo para as especificações exatas deste modelo de motor. Resultado estava funcionando perfeitamente por 10 anos, mas vocês estavam lendo dados completamente errados. Isso é impossível. Gaguejou Mitchell, claramente desesperado. Verificamos e reverificamos todos os sistemas centenas de vezes. Vocês verificaram segundo manuais genéricos, respondeu Kesha com calma devastadora. Meu avô sempre dizia: manuais te ensinam sobre motores em geral, mas cada motor é único, como uma pessoa. Você tem que conhecer a personalidade dele. Thomas Reed começou a rir, não em zombaria, mas em admiração genuína. Sam Williams estava certo, como sempre. Jovem, você acabou de resolver em 15 minutos o que custou a esta empresa $50 milhões em taxas de consultoria. Foi nesse momento que a realidade atingiu Derek Thompson como um tsunami. Uma faxineira negra ignorante havia acabado de humilhá-lo profissionalmente na frente da empresa inteira. Pior, ela havia feito isso com expertise técnica superior à dele. Você pode provar isso? Perguntou Shen, sua voz tremendo ligeiramente. Kesha sorriu pela primeira vez em meses. Não um sorriso submisso, mas o sorriso confiante de alguém que estava prestes a fechar o negócio. Senhor Reed, o senhor se importaria de me ajudar? Preciso de alguém para monitorar os indicadores enquanto faço os ajustes. Seria um prazer, senhorita Williams. Pelos próximos 20 minutos, Kesha executou uma série de ajustes precisos enquanto Reed observava os monitores. Cada correção foi acompanhada de explicações técnicas que deixaram os especialistas cada vez mais vermelhos de vergonha. Pressão se normalizando, anunciou Reed. Temperatura dentro dos parâmetros ideais. Sistema elétrico respondendo perfeitamente. Jennifer Walsh tentou escorregar para fora da sala, mas Reed a interceptou. Senhora Walsh, creio que a empresa deve à senhorita Williams uma explicação formal sobre como uma funcionária com conhecimento técnico superior foi relegada a tarefas de limpeza. Mitchell começou a suar visivelmente. Senhor Reed, nós não sabíamos. Ela nunca demonstrou. Reed interrompeu, sua voz cortando como navalha,
ou vocês nunca se dignaram a escutar alguém que consideravam inferior? Derek tentou uma última cartada desesperada. Mas ela não tem treinamento técnico. Não tem diploma. Meu avô Samuel também não tinha, respondeu Kesha calmamente. Mas ele ensinou engenheiros da Boeing mais sobre motores do que qualquer universidade. Conhecimento não vem de um pedaço de papel, Sr. Thompson. Kesha ficou na frente do painel de controle principal. Alguém gostaria de fazer as honras, ou devo ligar um motor de 50 milhões de dólares eu mesma? Ninguém respondeu. O laboratório havia se transformado num tribunal silencioso onde os acusadores estavam descobrindo quem eram os verdadeiros culpados. Kesha pressionou o botão de ignição. O motor rugiu de volta à vida com uma força que fez todo o prédio vibrar. Não o ronco hesitante de uma máquina doente, mas o rugido poderoso e estável de um gigante finalmente acordado. Luzes verdes piscaram nos painéis, medidores se estabilizaram em níveis ótimos, e o som rítmico das engrenagens encheu o laboratório como uma sinfonia mecânica. A multidão ficou em silêncio, observando uma máquina que havia sido dada como perdida voltar à vida nas mãos de alguém que consideravam incompetente demais para estar no mesmo prédio. Thomas Reed quebrou o silêncio. Senhores, vocês acabaram de testemunhar um dos diagnósticos mais brilhantes que vi em 40 anos de engenharia. Amanda Foster, que havia rido do vídeo hilário na semana anterior, tentou se aproximar com um sorriso forçado. Kesha, que demonstração impressionante! Talvez possamos conversar sobre como vocês passaram meses me tratando como lixo humano. Kesha interrompeu. Sobre o vídeo que fizeram para me humilhar. Sobre as piadas racistas que pensaram que eu não podia ouvir. Foster empalideceu. O vídeo viral havia sido ideia dela. Derek Thompson, Michael Shane e Brad Mitchell permaneceram em silêncio, seus rostos passando por uma progressão de expressões choque, descrença, vergonha e, finalmente, a percepção devastadora de que haviam passado meses humilhando alguém infinitamente mais competente que eles mesmos. Senhorita Williams, disse Reed, voltando-se para ela com respeito genuíno, gostaria de jantar comigo amanhã? Tenho alguns contatos na indústria aeroespacial que adorariam conhecê-la. Enquanto o motor continuava funcionando perfeitamente, criando uma trilha sonora triunfante para a humilhação coletiva que acabará de acontecer, todos entenderam que não estavam apenas testemunhando a solução de um problema técnico. Estavam testemunhando a demolição completa de um sistema baseado em preconceito disfarçado de competência. A verdadeira injustiça não era uma faxineira saber sobre motores, mas engenheiros com diplomas serem tão incompetentes quanto arrogantes. 3 meses depois, Kesha Williams caminhava pelos corredores da Boeing Aerospace como engenheira consultora sênior, seu crachá brilhando sob as luzes fluorescentes. Thomas Reed havia cumprido sua promessa, apresentando-a a executivos que imediatamente reconheceram o valor de alguém que podia escutar máquinas de uma forma que instrumentos caros não conseguiam. Senhorita Williams, disse-lhe o diretor de engenharia da Boeing durante sua primeira semana, sua abordagem intuitiva nos economizou 3 milhões de dólares apenas na primeira auditoria. Gostaria de chefiar nossa nova divisão de diagnósticos preventivos? Derek Thompson, por outro lado, descobriu que competência não é negociável no mundo real. Após o incidente do motor, uma auditoria interna revelou que ele havia aprovado relatórios técnicos sem realmente entendê-los, confiando em sua posição sênior para mascarar sua incompetência. Foi demitido dentro de 2 semanas. Michael Shane e Brad Mitchell sofreram destinos similares. Shane foi rebaixado a técnico júnior depois que se descobriu que suas soluções anteriores haviam custado à empresa milhões em reparos desnecessários. Mitchell foi transferido para uma filial em Ohio, onde trabalhava sob supervisão constante, uma humilhação profissional da qual nunca se recuperaria. Jennifer Walsh tentou desesperadamente deletar o vídeo viral que havia criado, mas a internet é para sempre. Sua carreira em recursos humanos terminou quando outras empresas descobriram sua participação ativa em discriminação racial no local de trabalho. Nenhuma corporação respeitável queria se associar com alguém documentadamente humilhando funcionários. A Apex Engineering enfrentou uma auditoria federal sobre práticas discriminatórias depois que o caso ganhou notoriedade nacional. A empresa pagou multas substanciais e foi obrigada a implementar programas de diversidade e inclusão, ironicamente tendo que contratar consultores para lhes ensinar o que Kesha sempre soube: talento não tem cor. Sabe qual é a parte mais irônica? Disse Thomas Reed durante um jantar comemorativo 6 meses depois. O avô dela, Samuel, me ensinou mais sobre motores numa tarde em 1980 do que esses caras aprenderam em 4 anos de faculdade. Kesha sorriu, tocando o colar que guardava uma foto de Samuel Williams. Ele sempre dizia que motores são como pessoas. Você tem que tratá-los com respeito para conseguir o melhor deles. Amanda Foster,
que uma vez riu do vídeo hilário, agora trabalhava como recepcionista numa firma de contabilidade, seu MBA valendo menos que o bom senso que nunca desenvolveu. Durante uma entrevista de emprego mal sucedida, um recrutador havia mencionado: "Vimos o vídeo onde você humilha uma funcionária. Você não é o tipo de pessoa que contratamos." O motor de 50 milhões de dólares funcionava perfeitamente há 9 meses, gerando lucros recordes para a Apex. Uma placa discreta ao lado da máquina agora dizia: "Reparado por Kesha Williams, diagnosticadora intuitiva." Era um reconhecimento pequeno, mas poderoso. Derek Thompson agora trabalhava numa oficina mecânica nos subúrbios, onde ironicamente teve que aprender da maneira difícil o que Kesha sempre soube: que conhecimento real vem das suas mãos, não de diplomas. Seu chefe, um mecânico veterano que nunca havia pisado numa faculdade, constantemente corrigia seus erros básicos. "Jovem", disse Thomas Reed durante uma conferência onde Kesha estava apresentando suas técnicas para centenas de engenheiros, "seu avô ficaria orgulhoso. Você provou que sabedoria não tem preço, mas ignorância sempre sai caro." A palestra de Kesha viralizou por razões completamente diferentes do vídeo anterior. Desta vez, milhões assistiram uma jovem negra ensinando engenheiros de universidades prestigiosas sobre a importância da humildade, observação e respeito, valores que nenhum diploma pode conferir. Shen tentou se inscrever num dos cursos online dela, mas foi rejeitado. "Vagas limitadas para profissionais qualificados", dizia o e-mail automatizado. Uma ironia deliciosa, considerando quem agora definia qualificado. A verdadeira vingança de Kesha não foi destruir as carreiras de outras pessoas, mas construir algo maior do que seus opressores jamais poderiam imaginar. Ela transformou humilhação em motivação, preconceito em propósito, e a incompetência alheia em sua própria oportunidade. "Sabe qual foi meu maior erro?" Derek confessou a um ex-colega meses depois. "Achei que um diploma valia mais que conhecimento. Agora trabalho para pessoas que sabem mais que eu sem nunca ter pisado numa sala de aula." Kesha Williams havia provado que verdadeira engenharia não é sobre memorizar fórmulas, mas sobre a capacidade de escutar, observar e respeitar tanto máquinas quanto pessoas. E que às vezes a melhor vingança é simplesmente ser melhor do que aqueles que tentaram te derrubar. Durante uma entrevista para uma revista de engenharia, Kesha refletiu sobre sua jornada. "Não foi sobre provar que eu era melhor que eles. Foi sobre mostrar que competência real não vem de onde você estudou ou da cor da sua pele. Vem da sua capacidade de ver além do óbvio e escutar o que outros ignoram." O legado de Samuel Williams vivia através dela, não apenas nas mãos que consertavam motores, mas na sabedoria que quebrava barreiras. Cada motor que ela diagnosticava, cada problema que resolvia, era uma vitória não só dela, mas de todos que foram subestimados por causa de preconceitos tolos. A história de Kesha se tornou lenda na indústria não como a faxineira que virou engenheira, mas como a mulher que provou que talento verdadeiro sempre encontra seu caminho, independente dos obstáculos que o preconceito e a arrogância tentam impor. E toda vez que um jovem engenheiro recém-formado chegava cheio de si ao laboratório, os veteranos contavam a história de como uma simples faxineira havia ensinado a toda uma empresa que humildade é a ferramenta mais poderosa de qualquer profissional. O motor de 50 milhões continuava rugindo, não apenas como uma máquina funcionando, mas como um monumento ao poder da perseverança, do conhecimento verdadeiro e da justiça que às vezes demora, mas sempre chega para aqueles que nunca desistem de si mesmos. Esta história nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos títulos que carrega, mas na sabedoria que possui e na dignidade com que enfrenta as adversidades. Que nunca subestimemos ninguém, porque o conhecimento e o talento podem surgir dos lugares mais inesperados.